Hoje vou falar um pouco sobre este livro, Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. É uma temática bem diferenciada um pouco das discussões feitas até então aqui no canal, porque aqui nesse enredo há uma representação da crueldade da seca, com que uma família de retirantes vive sempre sendo obrigada a viver se deslocando em busca de outros lugares que sejam menos afetados pela seca. O estilo seco com que Graciliano Ramos escreve essa obra parece refletir na essência a dor que a seca causa ou causou em milhares de nordestinos. Esta obra é pertencente à segunda fase do modernismo brasileiro. E para situarmos no contexto literário da época, vamos entender o que foi a segunda fase do modernismo brasileiro. Se a primeira fase do modernismo, em 1922, buscou a ruptura e a destruição do passado acadêmico, a segunda fase ela voltou-se para a denúncia social. A literatura tem mais esse foco, a análise também da realidade regional, especialmente o Nordeste, que é afetado pela seca e pelo coronelismo, são temáticas bem presentes na segunda fase do modernismo brasileiro, assim como também um certo aprofundamento psicológico das personagens. A transição da primeira fase, de 1922, para a segunda fase do modernismo, em 1930, marca a mudança de uma literatura focada na ruptura estética para um movimento de engajamento social. Enquanto aquela primeira geração de 22 buscava chocar o mundo acadêmico por meio de experimentações formais e urbanas, a geração de 30 usou o romance como ferramenta de denúncia da realidade brasileira, voltando seu olhar para os graves problemas do Nordeste, atrelados às secas periódicas e ao coronelismo latifundiário. Diferente da temática regionalista lá do romantismo no século XIX, que retratava o sertão, mas de forma exótica e idealizada, não era o sertão real exatamente, mas aqui na nossa segunda fase do modernismo, no romance de 30, ele expõe de forma crua a vida no campo, sem nenhuma maquiagem. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos vai muito além da denúncia sociológica e realiza uma profunda sondagem psicológica. Ele demonstra como a miséria material e a opressão social provocam uma atrofia mental no indivíduo, reduzindo até mesmo a capacidade de comunicação, e a vida interior das personagens é reduzida à mera luta pelo instinto de sobrevivência. A estética literária de Graciliano Ramos. Graciliano recusa um pouco a ideia do sentimentalismo. O seu estilo é mais conciso, mais sintético, enxuto, direto. A linguagem narrativa reflete, então, o próprio ambiente, uma escrita seca, para retratar também uma vida seca. O autor vive de 1892 a 1953. Construiu uma estética inconfundível a partir de uma vivência direta no sertão alagoano, onde trabalhou como jornalista, comerciante e chegou até ser prefeito em Palmeira dos Índios. Foi justamente ao escrever suas redações dos seus relatórios da prefeitura, famosos pelo seu tom enxuto, irônico e desprovido de burocracias, que o público intelectual da época começou a notar a capacidade de Graciliano, uma capacidade ímpar de condensação verbal. Vivenciando de perto as injustiças sociais e sofrendo na pele a opressão política, ao ser preso injustamente em 1936 pela ditadura do Estado Novo, uma experiência que mais tarde deu origem ao seu clássico Memórias do Cárcere. Graciliano moldou uma visão do mundo sóbria, avessa a qualquer tipo de demagogia ou adorno superficial. Essa postura ética desdobrou-se em uma obsessão estilística pelo essencial, por uma escrita trazendo em si a sua essência. Para Graciliano, a palavra devia ser cortada até que ficasse apenas a sua estrutura viva. Em obras-primas como Caeté, São Bernardo, Angústia e o próprio Vidas Secas,
o autor recusou categoricamente os adjetivos ornamentais, os excessos dramáticos, o sentimentalismo fácil, que costumava marcar a literatura regionalista. Ele abre mão de todo esse estilo. Seu texto é trabalhado com muito rigor, um rigor quase artesanal, cortando e reescrevendo exaustivamente cada página para eliminar os excessos do idioma. Convencido de que a verdadeira força dramática residia na precisão, na síntese, no silêncio entre as palavras em Vidas Secas, essa estética atinge o seu ápice, ao estabelecer uma conexão perfeita entre a forma literária e a matéria retratada, para dar conta de uma realidade física e psicológica igualmente desértica, assim como era a realidade vivenciada no sertão nordestino. Ao recusar esse excesso vocabular, Graciliano alinha a voz do narrador ao universo de restrições das suas próprias personagens. Essa escrita seca não é mero capricho formal, mas sim uma escolha política e ética. Ao negar esse melodrama, esses excessos, o autor não romantiza em nenhum momento a miséria pela qual Fabiano, o personagem principal aqui de Vidas Secas, e sua família é obrigado a viver, a vivenciar. Assim, o leitor também se obriga a encarar, a ver de perto a desumanização do sertanejo de frente, sem maquiagem das belas palavras. Ao retratar figuras marginalizadas como Fabiano e sua família, o escritor recusa radicalmente a armadilha da vitimização passiva. Suas personagens não são apresentadas como coitadas, ingênuas, que pedem pena, dor do leitor, nem também como heróis idealizados, dotados de uma nobreza irreal, como em romances escritos em movimentos anteriores. Graciliano retrata em seus personagens toda a complexidade humana, com suas falhas, atritos e contradições, mostrando como a opressão continuada corrói até a alma daqueles personagens. A violência do ambiente e das instituições que castigavam o corpo do sertanejo, mas também penetravam em sua psique, limitando a capacidade de sonhar, de pensar, de se expressar e de reconhecer a própria humanidade. Assim, o projeto literário de Graciliano Ramos atuou de uma forma rigorosa. O livro não tem uma cronologia linear, ele não segue uma linha reta, como as narrativas comuns. Então, os capítulos funcionam quase como contos autônomos, contos independentes. É tanto que Graciliano Ramos publicou vários deles de forma isolada nos jornais, antes de reunir tudo em forma de um romance. O capítulo 1, Mudança, e o fim, capítulo 13, Fuga, mostram a família marchando pelo sertão, criando um ciclo sem fim de fuga da seca. Vou falar um pouco sobre os principais capítulos, tentar falar um pouco de forma resumida a essência, pelo menos dos principais capítulos. Então começamos com o capítulo 1, que tem por título Mudança. A família, Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e a cachorra-baleia. Eles caminham sob o sol escaldante do sertão, fugindo da seca. Estão exaustos e famintos. Chegam a comer um papagaio para não morrer de fome. Encontram então uma fazenda abandonada e decidem se abrigar ali. O capítulo abre com a verdadeira essência da narrativa de Graciliano Ramos, a desumanização. Desumanização que é provocada pela miséria. Ao caminhar sob o sol implacável do sertão, a família de Fabiano representa a vida dura de muitos retirantes. A extrema escassez com que vivem desfaz até os laços de afetos mais básicos, como fica evidente no trágico episódio do papagaio. A ave, que até então seria de estimação, ela é sacrificada como forma de sobrevivência, por não ter uma outra opção de alimento. Esse ato simbólico mostra que no limite da sobrevivência até a fala
e a efetividade, elas são engolidas pela fome. O papagaio, que representa o locutor da casa, ali, diante da sobrevivência, não houve uma outra opção. A relação da família com o meio ambiente também revela aí o apagamento da própria identidade desses personagens. Eles caminham em um silêncio quase absoluto, onde a comunicação verbal é muitas vezes substituída apenas por grunhidos, gestos e olhares. Reflexo aí direto de uma vida onde a linguagem se tornou um luxo desnecessário. No sertão, representado por Graciliano Ramos, a fronteira entre o homem e a fera se torna assustadoramente tranquila. A família ocupa aquele espaço abandonado pelo antigo dono, que também fugiu da seca. Fabiano e sua família não encontram a liberdade, mas eles encontram ali um cenário onde voltarão a ser explorados assim que a chuva retornar. É uma caminhada dolorosa entre a tragédia da natureza e a inevitabilidade da opressão social, por qual passa a família de Fabiano. O segundo capítulo tem por título Fabiano. Nesse segundo capítulo, a narrativa mergulha na mente de Fabiano para expor uma das maiores tragédias do personagem, que é a sua incapacidade de dominar a linguagem. O maior sofrimento do personagem Fabiano é não ter domínio com a linguagem, é não saber falar bem para poder se defender quando é necessário. Ao assumir o posto de vaqueiro na fazenda, ele, além de ser explorado financeiramente, é também encurralado pelo vocabulário do patrão. Fabiano percebe ali que as palavras, elas são como armas que ele não sabe usar. Por quê? Porque ele não tem domínio de uma linguagem mais culta, de uma linguagem que faça com que ele seja capaz de se defender. Então, toda vez que ele tenta articular um pensamento mais complexo, uma ideia mais complexa, ele não consegue. E ele se sente ali como um bicho bruto, né? Como um animal, incapaz de se comunicar da forma correta. Com toda essa dificuldade que o personagem Fabiano tem de usar uma linguagem mais adequada para poder se defender, mostra como a linguagem em Vidas Secas atua como um instrumento de dominação social, de dominação de classes. Essa limitação verbal molda aí diretamente a autopercepção de Fabiano, que se enxerga praticamente como um animal. A todo tempo ele se define de forma repetida como um bicho. Ele até se orgulha da sua força física, da sua capacidade de resistir aos problemas que ele enfrenta, a vida dura que ele enfrenta no sertão, de ser capaz de dominar o gado sob o sol escaldante. Mas, quando é preciso se comunicar, quando ele tem a necessidade de falar, de se comunicar, ele não consegue. Nos mostra de forma muito perfeita, ele constrói essa dualidade. Porque Fabiano, ele é ao mesmo tempo o homem bicho forte, que aguenta o trabalho bruto, mas totalmente indefeso diante da burocracia e das palavras dos seus opressores. E por fim, o que se entende com a leitura da obra Vidas Secas, a dificuldade que Fabiano tem, esse isolamento linguístico pelo qual ele enfrenta, nós percebemos aí que com isso há uma garantia da continuidade de sua exploração. Ele é incapaz de formular a sua própria indignação com a vida que ele leva, com a vida com aquele sofrimento que ele vive. Ele não consegue fazer essa definição em palavras. Fabiano aceita a dependência do patrão como algo, como um destino inevitável. É como se ele não tivesse saído, como se ele nasceu para aquilo lhe era natural. Reflete sobre a vida, são pequenos reflexos de pensamentos curtos e fragmentados, exatamente porque ele não possui um repertório formal, um repertório mais amplo para questionar o sistema que o oprime. Essa falta de voz de Fabiano não é somente um traço de sua personalidade, é o retrato de um Brasil marginalizado, onde a negação do acesso à educação e à palavra serve como um contexto perfeito para manter os invisíveis exatamente onde estão. Um dos capítulos mais emocionantes da literatura brasileira é o capítulo que ele fala sobre a cachorra-baleia.
A cadelinha baleia adoece e Fabiano suspeita de hidrofobia, que é a doença popularmente conhecida como raiva. Para proteger a família, Fabiano decide sacrificá-la com um tiro. Baleia morre sonhando com um paraíso cheio de preás gordos, mantendo ali o afeto pela família até o último suspiro. O capítulo da morte de Baleia é, sem dúvida, o ponto mais alto de emoção e crítica social de Vidas Secas. A decisão de Fabiano em sacrificar a cadela sob a suspeita da doença expõe a extrema vulnerabilidade daquela família, em um ambiente onde não há médicos, veterinários ou os recursos básicos que o ser humano merecia. A prevenção se dá pela violência do abate. O tiro que corta o silêncio do sertão mata o animal da casa e também destrói o principal elo de afeto daquele núcleo familiar. E esse momento é mostrado de uma forma emocionante mesmo, porque Fabiano fica desesperado, né? Então é todo um sofrimento pelo qual ele passa ali diante de ter que fazer aquilo, de ter que sacrificar o animalzinho de estimação. Um detalhe interessante é que a cachorra tinha um nome, Baleia, enquanto os meninos não tinham, né? Enquanto os filhos não tinham, era apenas o menino mais velho e o menino mais novo. E há toda uma crítica por trás disso, né? Há toda uma crítica por trás dessa questão. É como se fosse uma inversão entre homens e animais. Os meninos não têm um nome próprio, Fabiano não tem domínio com a linguagem e por isso ele se considera um animal, enquanto Baleia demonstra sentimentos, pensamentos, atitudes típicas do ser humano. Há uma crítica por trás disso no sentido de que os personagens, diante do ambiente em que vivem, isolados de todos os direitos básicos, inclusive de uma educação, de conhecimento e coisas do tipo, eles são praticamente animalizados, né? Então, porque eles perdem até mesmo a capacidade de articular pensamentos, sentimentos e assim por diante. O grande triunfo genial desse capítulo está aí, nessa questão da humanização radical do animal, em contraste com a brutalização dos homens, né? Os homens são vistos como brutos, como animais, enquanto os animais passam a ter características humanas. E esse momento em que Baleia é sacrificada e que ela demonstra vários sentimentos humanos é um dos capítulos mais emocionantes da obra. E muitos leitores que já leram a obra relatam experiências como não aguentar e chorar nesse momento, com pena, né, com dó da cachorrinha. O delírio final de Baleia, sonhando com esse céu cheio de preás, sintetiza toda a tragédia da obra. Projetar a ideia de céu, esse céu onde tivesse comida suficiente para matar a fome. Graciliano Ramos nos mostra com isso, que até no delírio de morte, até nos momentos mais sombrios, para aqueles que vivem uma vida miserável, os maiores sonhos estariam relacionados a uma necessidade básica de comer, de vencer a fome. A morte para Baleia representou um sonho, contrastando com a dureza do mundo real no qual ela vivia, deixando no ar uma pergunta bem incômoda, mas reflexiva. Em um mundo tão hostil, em um mundo tão cruel, seria a morte a única libertação possível? Fica esse questionamento aí pelo contexto miserável no qual vivia a família de Fabiano em Vidas Secas. Lembrando que a família de Fabiano representa que muitas famílias que viveram no sertão nordestino enfrentaram o sofrimento com a seca e tendo que tantas vezes fazer esse processo de ter que se deslocar de um lugar para outro, de um ambiente para outro, muitas vezes dentro da própria região Nordeste, ir para localidades em que não eram tão atingidas pela seca, outras vezes tendo que se desviar, tendo que fugir, ter uma fuga para regiões mais distantes, como o sul do Brasil, o sudeste e assim por diante. Infelizmente, isso faz parte da história nordestina. Como falar capítulo por capítulo, certo? Estou aqui escolhendo os capítulos mais importantes, os capítulos que
mexem mais com a emoção do público. Tem o capítulo também do Soldado Amarelo, que é um capítulo que mostra muito bem essa deficiência em se comunicar bem que Fabiano tem. Ele é humilhado pelo soldado, mas ele não consegue se defender, ele não consegue falar, se expressar. Mas vamos partir para o capítulo da fuga, que seria aí o capítulo final, né? Então a família, ela retoma a caminhada pelo sertão. Nesse momento, eles vão em busca de sobrevivência em uma cidade maior. Sim, a Vitória e Fabiano conversam sobre um futuro incerto, mas com a esperança de um futuro melhor, sonhando com a possibilidade de chegar a uma cidade grande com os filhos e que possam ir à escola, ter uma vida digna, encerrando o romance em um tom entre a incerteza, mas trazendo no coração a esperança. O capítulo final fecha com maestria a estrutura circular da obra ao colocar a família novamente na estrada, marchando de madrugada sob o silêncio do sertão. Mas, ao contrário da caminhada embrutecida e desesperada do primeiro capítulo, em que eles estavam ali na maior angústia do mundo, esta fuga traz uma mudança mais leve, mais sutil e fundamental na dinâmica da família. Pela primeira vez na narrativa, Fabiano e Sinhá Vitória conversam de uma forma mais prolongada, conseguindo articular os pensamentos, falando sobre o próprio destino. A caminhada física reflete também uma busca consciente por um futuro melhor, por um rumo diferente para sua linhagem, para os seus descendentes, deixando para trás a terra seca que só lhes ofereceu exploração e sofrimento. O grande ponto dessa caminhada por um futuro mais feliz e digno para os filhos fosse longe da exploração do patrão. O casal projeta na cidade a grande esperança de ver os meninos frequentando a escola, aprendendo a dominar as palavras que faltaram ao pai. A educação é vista aqui como o único caminho capaz de mudar todo esse contexto, de quebrar a maldição de animalização para que eles não vivam mais como bichos, como animais, e garantir que os garotos não se tornem novos brutos a serviço do sertão, a serviço dos patrões, a serviço da opressão em que eles viviam. Apesar de todo o enredo trazer muita tristeza, muito sofrimento, mas esse final mostrando o casal vendo por meio da educação uma solução, procurando saídas, meios que solucionem o futuro da família, mostra que a esperança ainda vive, que a fuga da família de Fabiano não é um motivo de derrota, mas é sinônimo de resistência, de fortaleza, de capacidade de mudar, de crescer, de crescimento. Afrânio Coutinho, um dos ensaístas e críticos literários mais influentes do Brasil, que viveu aí de 1911 até 2000, ele dedicou importante parte dos seus estudos ao modernismo e também à obra de Graciliano Ramos. Para Coutinho, Vidas Secas representa um momento em que o romance brasileiro atinge o seu ponto de equilíbrio perfeito entre a denúncia social e a dimensão universal da condição humana. Afrânio Coutinho destaca também que o grande mérito de Graciliano Ramos foi ultrapassar os limites do regionalismo documental. Enquanto muitos autores da geração de 30 corriam o risco de produzir obras que estavam mais presas ao contexto geográfico do Nordeste, Graciliano usou o cenário da seca para discutir temas universais como a solidão, a incomunicabilidade, a opressão do poder sobre o indivíduo, a luta básica da vida contra a morte. Para Coutinho, Fabiano, além de ser um retirante nordestino, ele simbolizava também um homem desarmado e marginalizado ante todo esse sistema que quer dominar o homem a qualquer custo. Como destacava o crítico Afrânio Coutinho, o genial em Graciliano Ramos é que ele parte do sertão para falar do mundo. Vidas Secas,
além de trazer uma representação do sofrimento pelo qual muitos nordestinos passaram, mas também traz à tona muitos questionamentos da alma humana, o silêncio da exclusão e a dignidade daqueles que lutam para continuar sendo gente em condições desumanas. Leiam Vidas Secas. É uma obra que vai trazer muita aprendizagem, além da aprendizagem de um contexto pelo qual o Nordeste brasileiro passou, e que em alguns momentos ainda passa por sofrimentos parecidos. Além disso, traz toda uma denúncia social a sistemas que desumanizam o ser humano. Então, Vidas Secas é uma leitura fundamental. Se você gosta de discutir, de refletir sobre livros, sobre leituras, discussões a respeito de leitura, de motivação, de reflexão, continue aqui no canal para mais discussões desse tipo. Se inscreva, deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo e continue aqui conosco.